Eles a colocaram sobre um carro de bois e começaram a voltar. And when David saw the ark coming, E quando Davi viu a arca vindo, you know what he did? você sabe o que ele fez? He got so full, his cup got running over. Ele ficou tão cheio que seu cálice se transbordou. The stimulation when he seen the word being revealed back into Israel again. O estímulo quando ele viu a palavra sendo revelada de volta em Israel. He danced in the Spirit. Oh. Ele dançou no Espírito. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Números, capítulo 16, versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Amado Pai, estamos aqui para desfrutar mais um pouco da palavra. Para nós, não importa quanto as pessoas falam, creem, vejam, mas o quanto é verdade a sua palavra. Para nós isto é que importa. E, de toda maneira, queremos deixar bem a palavra manifestada em nosso meio, para que a pessoa possa fortalecer cada irmão, cada irmã, por todo o Brasil e fora do Brasil, que possam alcançar a luz da sua palavra. Porque sabemos, Senhor, que esta mensagem não é só para Franca, não é só para o Brasil, mas é para a sua noiva, sua esposa, que está esparramada por todos os países, que fala esta língua ou que aproxima desta língua, porque é o tempo de ouvir sua voz nesta língua, neste idioma. Fale conosco, ajuda-nos para a glória do seu nome. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. A mensagem de um só homem. Bem, quando se trata da mensagem de um só homem, talvez você pode pensar que estou falando a meu respeito.
Mas se não for de um só homem a mensagem, então ela é falsa. Porque quem pregou isso foi irmão Branham. Eu tenho aqui os parágrafos para que as pessoas possam se assegurar naquilo que Deus faz em seu dia. Nenhuma pessoa foi salva fora do homem Noé. Você ficou sabendo, alguém salvo, que não congregou com Noé, que não esteve com Noé? Você ficou sabendo de alguém, já leu na Bíblia, que teve algum naqueles dias que foi salvo? Vamos mexendo com a nossa inteligência. Já viu algum? Já leu na Bíblia? Só vou perguntando para vocês. E quantos se salvaram? 8. Mas eles estavam congregados com Noé ou com o filho do Noé? Quem foi? Eles estavam congregados com Noé. Ninguém mais foi salvo. Porque a mensagem é de um só homem. No dia que Deus entrega aquela mensagem, Ele não tem 2 nem 3. Quando Ele tem 2, fica esperando um morrer para o outro entrar. Eu vou falar disso. Esse é o caso de Moisés e Josué. Mas Deus não pode trabalhar com 2 homens. Porque Deus não tem um povo dividido em 2, nem em 3, nem em 4. Então nós estamos falando isso daqui, é uma mensagem que abrange o mundo. Quero que vocês saibam que a mensagem, se é o dia da noiva, da esposa, então ela tem uma mensagem, e é a única mensagem. Essa mensagem, ela está também num homem. A coisa leva muito para pessoal, e é difícil para as pessoas entender, porque cada vez que Deus salvou e matou, foi por causa de um homem. Ele salvou Noé e matou os antediluvianos. Foi por causa de Noé. Porque a mensagem estava centralizada naquele homem. Aí você vê, em cada dia foi assim. Quem não creu em Elias, morreu. Profetas de Acabe, que eram 400 profetas. Jezabel morreu depois, mas morreu. Do jeito que a palavra daquele um só homem, porque a mensagem é de um só homem. Ele disse: os cães comerão a sua carne no caminho de Jezreel. E o homem depois desapareceu da terra, mas os cães comeram a carne daquela mulher. Ele olhou para Acabe e diz: os cães lamberão seu sangue. E ele foi embora. Deus tirou Elias da terra. E um dia o inimigo jogou uma lança, pegou em Acabe, ele estava no seu carro, sujou o seu carro, tudo de sangue, e eles levaram o carro para lavar lá à beira d'água, e os cães lambendo. Cumpriu a palavra de um só homem. Se Deus tivesse mais homens, Deus seria dividido. Deus teria uma igreja dividida. E aqueles que são de Deus naquele dia, só reúne onde tem aquela mensagem. É um só homem. 2 homens é 2 cabeças. E sempre os homens querem que você acompanhe o sistema de homens. Mas não, você tem que acompanhar de toda forma a mensagem de um homem. Não de homens, mas de um homem.
Já viu, em cada época foi assim. Com Abraão, nem o sobrinho dele não era eleito. Ele era justo, ele não gostava dos feitos de Sodoma e Gomorra, ele não estava fazendo as mesmas coisas também em Sodoma e Gomorra. Ele era um homem justo, mas William Branham diz, ele não era eleito. A mensagem naquele dia não era com Abraão e Ló, era com Abraão. Nos dias de Moisés, a mensagem não era Moisés, Datã, Abirão, Coré. Era Moisés só. Não era Balaão que tinha o assim diz o Senhor também naqueles dias. Mas ele era um profeta do lado oposto de Moisés. Daqueles que perseguia Moisés, perseguia Israel. Nem assim Deus teve Balaão. Era só Moisés. A mensagem era de um só homem. Quem foi que pegou o cajado? Quem foi que tirou o povo do Egito? Foi Moisés. E quem? Quem foi que guiou Israel no deserto? Foi Moisés. E quem? O dia que a coisa estava apertada e que não estava fácil para Moisés, Deus não pôde arrumar outro homem. Deus falou para Moisés, arruma 70 homens, anciãos, e eu vou tirar do espírito que está em você e colocar nos 70. Era 70 homens, mas falando só o que Moisés falava. Porque eles tinham o espírito de Moisés. Você vê que isso foi em tipo, porque a igreja recebeu a mesma coisa no Pentecostes. Deus tirou do Espírito de Cristo e passou para a igreja. Não apenas agora mas um corpo de crentes, fazendo as mesmas obras que Jesus fez. E com uma promessa de Jesus Cristo. Em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Você sempre deve acompanhar a Bíblia, é aquele que crê em mim, aquele. É a mensagem de um homem que crê. Os outros têm que seguir aquele homem. Eles tiveram que seguir Pedro, logo tiveram que seguir Paulo, tiveram que seguir Irineu, Columba, Lutero, Martinho, Lutero, Wesley, tiveram que seguir Branham. Agora, terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Sim, é o ministério da hora. Você tem que seguir o ministério da noiva de Cristo no último dia. E a mensagem não é de 2 homens, 10 homens. Tem um grupo de homens no Brasil e que eles dizem, mas eles fazem o papel certinho de Coré. É incrível. Eles dizem, eles querem colocar tudo num homem só. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Então eles têm que saber que eles estão congregando contra o William Branham e contra o Osmar. É bom eu falar, é claro. Porque Moisés era o profeta, Arão era o sacerdote. Irmão Branham era o profeta e eu sou o pastor, o sacerdote. Então eles estão congregando do mesmo jeito, olha. Demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, eles falam a verdade. E o Senhor está no meio deles, eles falam a verdade. Por que, pois, vos elevais? Aí eles mentem, vocês veem? Eles falam a verdade até certo ponto e depois mentem. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Aí já era Moisés e Arão.
eles, Coré, Datã e Abirão, estavam dizendo: por que vós vos elevais? Vós, Moisés, Arão, estão se elevando acima da congregação, porque todo mundo é santo. Aí Deus mostrou para eles: vocês reúnem aí, eu vou mostrar para vocês quem eu escolhi. E depois ele diz: saiam de perto da tenda deles, dos tabernáculos deles, das igrejas deles, das interpretações deles, e eu vou destruí-los. E você sabe o que Deus fez. Leia Números 16 para você ver direitinho em casa. Deixa eu prosseguir aqui, porque isso é apenas uma parte. Igual os irmãos vão entender que eu estou pregando essa mensagem porque esta mensagem precisa ser ouvida. Eu não estou combatendo um homem, nem meia dúzia. Estou combatendo muitos homens. Porque Deus só tem uma mensagem e com um homem. Não pode ser com o homem, o teólogo, que diz que Jesus não é Deus, e o profeta William Branham diz que Jesus é Deus. Então não pode ser esse homem. Esse já está descartado. Não pode ser o homem que trouxe a ressurreição isolada do irmão Branham, dizendo que o irmão Branham vai revelar selos, trovões, novo nome, quando ressuscitar. Não pode ser, porque já está tudo revelado, nós já encontramos tudo revelado. Então não é a mensagem do Canadá, de Fênix, não é a mensagem de muitos que creem no Brasil. Então vocês têm que encontrar, procura encontrar, porque vocês é fácil para se submeter a homens grandes, a homens de renome, a homens de outro país. Isso é fácil, vocês entram debaixo da tutela deles, mas vocês não conseguem ficar debaixo da tutela da Bíblia, da palavra, da mensagem do profeta. Isso que é uma vergonha, ser pastor e viver desse jeito. Está maculando os outros? Não. Quando João Batista chamou eles de raça de víbora, ele estava falando a verdade. Vocês são filhos da serpente. Então não é maculando as pessoas. A gente tem que ver o que Deus está fazendo, se é do jeito que o profeta diz. Eu vou ler por cima vários parágrafos até eu chegar onde eu desejo. Ao nascer do sol, o irmão Branham diz: um só homem, o qual levou a mensagem à Etiópia. Um só homem. Ele não precisava de muitos homens, Deus sempre precisa de um homem. E tem tempo que aquele homem que Deus usa, queira ele ou não, o irmão Branham queria ou não, era internacional. A noiva queira ou não, é internacional. Não é apenas nacional. Porque a noiva, ela não é do Brasil apenas. Ela tem vários países que mescla a mesma língua, o mesmo idioma. E é para esse tipo de idioma que a mensagem veio. Que não precisa quase nem intérprete. A gente precisa de intérprete para escutar irmão Branham, que é o inglês. Mas quando chega a mensagem da noiva, ela é morena. Deus falou para o irmão Branham. Ele diz: Fênix. Deus falou: nunca te disse que ela é de Fênix. Então vocês de Fênix ficam sabendo que não é daí. Deus falou para o irmão Branham: eu nunca te disse que é de Fênix. Eu te disse que ela é morena. As pessoas precisam acompanhar a mensagem do profeta. O sábio Salomão diz que ela é morena também. E a mescla de morena são nossos países, que fala aqui o português, castelhano e assim por diante. É exatamente esse povo moreno que recebe a palavra no último dia. Um só homem
levou a mensagem na Etiópia. O que Deus precisa de um homem? A gente pensa que Deus precisa de um monte. Deus precisa de um. Agora, Deus precisa ter aqueles fiéis ao lado do Josué. Como ele teve Caleb ao lado do Josué. Deus quer ter os fiéis ao lado de um. Mas que aqueles sejam fiéis a ouvir um. Porque Deus é um. Certo? Deus é um. Você não pode ver Deus trabalhando diferente. Filipe foi e batizou. Em nome de Jesus Cristo. É o 171 ao nascer do sol. O 57, a adoção, confronto de Efésios com Josué. Tem hora que por causa de um homem, muitos morrem. Um homem. Por que morreram eles? Homens inocentes. Porque um só homem saiu da fila. Que a mensagem é de um só homem. Mas não é daquele homem que saiu da fila. Um só homem que sai da fila, então ao invés de trazer vida, traz morte. Vê você a razão pela qual isto precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus. Então, irmãos, cada vez que vocês ouvem, vê se está de acordo com o que o profeta pregou. Eu estou lendo aqui. Eu tenho esses parágrafos todos aqui, irmão Brando, dizendo um só homem. Não vou dar conta de ler tudo. Mas é um só. Deus não usa 2, 3. Aqueles outros, depois do um, tem que unir aquele um. O sistema de Deus é Deus num homem. É Deus operando através de uma mensagem. É Deus falando através de um homem. Porque o Espírito Santo é o profeta nos dias do irmão Brana, e o Espírito Santo é o profeta hoje, nos dias da esposa. E o Espírito Santo nos dias do irmão Brana era o profeta, mas ele tinha um homem só. Você pode encontrar um monte de homem que ficou ao lado do irmão Brana. E qualquer dia eu vou ler aqui para vocês. Homens que estavam ao lado do irmão Brana, que falou bem do irmão Brana, que abraçou o irmão Brana, que diz: quando eu chegar no céu, eu encontrar Demas, eu vou dar um murro na boca dele, como se lá no céu fosse lugar de briga. Mas falando com o irmão Brana, esse homem largou o irmão Brana. Então não precisa chegar lá, não vai encontrar nenhum dos dois. Ao chegar no céu, não vai encontrar nem Demas, nem Baxter. Está na mensagem, a fase presente do meu ministério. Certo? Oh, só Deus para dar graça. Um homem sai da fila e mata os outros que vai atrás dele. É um homem saindo da fila. Você tem que estar em fila com a palavra de Deus, em linha com Deus, em linha um com o outro, andando perfeitamente correto. Eu queria que vocês pudessem ter revelação. Foi através de você que Deus fez o que fez. Ensinou a terceira puxada, ensinou trovões, novo nome. Tudo para você. Foi através de você, então não é você. Você tem que ver a palavra onde está manifestada. Há uma mensagem. Eu não quero trazer vocês a mim, eu sou um mortal. Mas a mensagem é só através de um homem. Não é 2 nem 3, é um homem só. Seguir o homem que saiu da fila de Moisés era morrer. Seguir o homem que saiu da fila de Noé era morrer. Seguir o homem que saiu da fila de Jesus era morrer. Seguir o homem que saiu da fila de Brana é morrer. Seguir o homem que saiu da fila da esposa hoje é morrer. A morte espiritual, ainda bem. A pessoa até dá um respiro forte, profundo. Soberanamente diante de todo homem, temendo a Deus, cada um de nós temos que ser assim.
porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não devia ter feito. E eu duvido que esses ministros, pelo Brasil, reunidos para falar contra uma mensagem que eles sabem que não foi eles que trouxeram, que eles sabem que eles têm que viver falando aquela mensagem que eles não falavam antes, mas depois que andou com este ministério, passou a falar. E eles vão ter que continuar falando e só acrescentando um pouquinho, falando mal. Mas isso aí são ministros por todo o Brasil. Não estou falando de ministro em Franca. Estou falando de ministros por todo o Brasil, que a gente conhece. Já é tempo de poder ver essas coisas. Escutando sua voz, 24. Moisés havia sido militar, e ele pensava segundo o seu treinamento como militar, que podia matar os egípcios com suas próprias mãos, e seria igual ao que fez Deus. Tem pensado você nisso? Moisés pensou, eu vou, mato. Tudo bem. Todo mundo condenou a Moisés por ter matado a um só homem. Porém, voltou depois sob a unção do Espírito Santo e acabou com todos e ninguém disse nada. Ele matou um egípcio, enterrou na areia. Teve que fugir. Todo mundo contra Moisés. 40 anos mais tarde ele volta e mata todos os egípcios no Mar Vermelho. Afogado no Mar Vermelho. E ninguém podia falar nada. Mas mesmo vendo sinais, Datã, Abirão, Coré, viram os sinais que foram feitos lá no Egito. Moscas vindo, parando, fogo caindo, parando. Moisés fazia de tudo. Eles viram tudo isso. Agora eles viram o Mar Vermelho abrindo, o povo de Israel. Coré, Datã, Abirão viu o Mar Vermelho abrindo. Para você passar. Os selos abrindo para você passar. Trovões abrindo para você passar. Novo nome abrindo para você passar. Israel viu. Vocês também viram. Mas o que acontece? Atravessou o mar, atravessou o batismo. Logo chegou no deserto. Já começou a formar um grupinho contra Moisés e Arão. Contra Moisés e Arão. Vocês têm que saber estas verdades. Que todo pregador que forma um grupo contra um homem que Deus tem levantado naquele dia para aquela mensagem, estes são os Corés, Datãs e Abirão do dia. O mesmo que fizeram lá atrás. Estão repetindo agora. Agora você sabe que o diabo precisa de um homem só? Vamos arrumar um monte de homem. Não, o diabo precisa de um só. Olha o que o William Branham diz. O som incerto. 107. Somente uma pessoa tem que apertar o botão. Isso é tudo que tem que acontecer. Um homem. Mas arrumar um grupo, um exército, não. Um homem. Não precisa de ter 1000 soldados treinados. Um só homem sem senso. Simplesmente possesso do diabo. Simplesmente para apertar aquele botão. E isto é suficiente. O botão da bomba atômica. O irmão Branham diz, só um homem. Um exército para chegar lá. 1000 soldados. Não. Vai talvez precisar de 1000 para poder afastar um que está doido para apertar o botão. Mas você encontra aquele indivíduo que não está preocupado em morrer, muito menos em matar. O indivíduo que não está preocupado em morrer, ele mata e não percebe. E é esse o caso de um que o diabo precisa.
para chegar debaixo da quietude. O que o diabo precisa? Talvez um daqueles que ficam perto da bomba, um daqueles que a protege, um daqueles que sabe tudo sobre ela. O diabo precisa de um daquele que conhece aquilo, que está mais perto. A hora que ele não estiver bem em casa, a hora que ele não estiver bem com a família, a hora que ele não estiver bem com a igreja, a hora que ele não estiver bem com mais ninguém, a hora que ele estiver no estresse profundo, a hora que ele estiver na depressão terrível, e que ninguém sabe, está tudo na mão daquele homem. E ele chega lá, tudo numa boa, aquele dia ele chega, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E ele pode chegar lá, sair lá no botãozinho, apertar, acaba com todo mundo. Irmão Branham diz, o diabo precisa de um só homem. Não é um exército, não é um exército, não. É um só homem. É um que aperta o botão. Por isso Deus precisa de um só homem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Não é meia dúzia, não. Irmão Branham não pregou isso à toa. Ele pôs o título na mensagem. E as pessoas ficam, é provável que ele está querendo dizer que é ele. O que você acha? Para um pouquinho, vamos pensar nisso. Quando o irmão Branham pregou, há um homem aqui que pode acender a luz. Quem ouviu a mensagem do irmão Branham, o que pensou? Ele quer falar que esse homem é ele. A mensagem de um só homem. O que dá para as pessoas pensar? O Osmar quer dizer que é só ele. Não dá para pensar? Dá para pensar. Mas é verdade, William Branham, que há um homem só para acender a luz, um só. Então não precisa nem preocupar. Se é um homem só, é Branham mesmo. Foi um homem que acendeu a luz, é um homem que abriu a revelação, que nós não sabíamos, que nem na Bíblia estava claro, e que agora a gente lê a mesma Bíblia que lia há 20 anos atrás. A gente lê a mesma Bíblia e vê claro, vê trovões abertos, selos abertos, trovões já ribombado, já vê novo nome, HM. A mensagem é de um só homem para isso. Não é mensagem de 2, 3. Os demais são copiadores. Temos encontrado uns copiadores que pegaram uma parte do que nós pregamos e já está pregando a terceira puxada no Brasil depois de 2004 para cá. Eles estão pregando. E eu estou pregando desde 2000. Mas eles depois de 2004. E eles estão pregando e fazendo o seu trabalho. Mas nunca consegue dar a luz que as pessoas estão querendo, principalmente o eleito. Aí o eleito diz, olha, isso daí está uma confusão. Eu quero é a luz. Há um homem aqui que pode acender a luz. Era quando a irmãzinha dele, daquele menino, estava histericamente gritando, porque tinha apagado a luz, para que pudesse ver a cena daqueles fogos que estavam descendo. E ela gritou. Mas o menino disse, irmãzinha, fique quieta. Há um homem aqui que pode acender a luz. Por isso que o irmão Branham pregou a mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Fique quieta, pare de gritar. Eu estou perto dele. Eu vi ele apagar. Ele vai acender. Há um homem aqui, só um. É um só homem, a mensagem é de um só homem. Perseverante. Mensagem perseverante, pregada 19/6/1964, parágrafo 42. Vou ao Egito para tomar posse. Como é que pode Moisés falar assim? O que você vai fazer no Egito, Moisés? Eu vou tomar posse. Tirar aquele povo de lá. A invasão de um só homem
40 anos ele ficou fora, quando voltou, diz: agora eu vim para tirar esse povo. Por quê? Ele tinha estado na presença de Deus, ele tinha visto o que Deus podia fazer com uma vara. Irmão Branham, a sabedoria de Deus é grande. Ele não sabia o que ele podia fazer com um exército. O Branham está falando que Moisés não sabia o que Deus podia fazer com um exército. Ele sabia o que ele, Deus, podia fazer com uma vara, porque ele já tinha feito aquilo. Ele testou na abertura dos selos, deu certo. Ele testou aquela vara na revelação dos trovões, deu certinho. São as revelações contidas nos 7 selos. Ele testou aquela vara em Abraão restaurado 45. HM faz parte do nome de Deus. Ele testou com a vara. Olha, já fiz o teste. Grã não é, então é Bran, porque a HM faz parte. E para completar esse nome, Grã não é, porque o irmão Branham diz que Grã é 6. E o irmão Branham diz que o número de Deus é 7. E o nome dele também é 7 letras. E ali está. Tem muita coisa boa, né? Agora chegamos em um ponto mais primordial. E se nós não cremos, irmãos, nós estamos perdendo tempo. Se nós cremos, espera lá, vamos levar um choque? Se nós cremos, que a gente escuta esse povo pregar aí fora, fazer um trabalhão tremendo, irmãos, os denominacionais, faz um trabalho que envergonha qualquer um de nós. Faz um trabalho, pede dinheiro, não importa, mas eles fazem um trabalho muito grande lá fora. Mas se você crê que eles também são os homens da hora, é uma confusão. Deus tem um homem, a mensagem é de um só homem. Mas você vê pentecostais, não pentecostais, da mensagem, igrejas cheias, ministérios grandes, centenas de milhares de pastores até na mensagem. Você diz, eles têm que ser também. Você está errado, porque é assim diz o Senhor, a mensagem é de um só homem. Você pode ver que cada um tem uma mensagem. Cada homem tem uma mensagem. Agora examina se aquela mensagem é a mensagem da hora. É a mensagem que Deus deu naquele século para você. Se não é aquela, sai dela enquanto é tempo. Porque se você não pode ver, quem vai fazer você ver? Quem vai abrir os seus olhos para vocês verem? Quando encontram só pessoas falando contra, mas não tem um que levanta e diz, mas nós não sabíamos nada do 7º selo e agora estamos sabendo por causa de Franca. Nós não sabíamos nada dos 7 trovões, mas agora sabemos por causa de Franca. Nós não sabíamos nada do HM, do novo nome, e agora sabemos por causa de Franca. Na verdade, o irmão Branham estava certo quando ele pregou que é um só homem. Mas tem uma coisa, não pode ser um só. Certo? E eles levantam, na verdade isso está acontecendo, mas não pode ser um só. Impossível. E ainda mais aquele caboclo lá. Eu conheço ele. A mensagem, um só homem. Quem dizeis ser este? Pregado em 1964, em Phoenix, Arizona. Muito boa mensagem. Então escuta. Se Deus falou para o irmão Branham que a noiva não é de Fênix, como que vocês de Fênix vai dizer que a noiva é de Fênix? Hein? São poucos que talvez nem se vai ouvir, sei lá se vai ouvir. Meu CD já chegou lá também. Mas não sei, vão importar com isso? Não.
Mas como? Foi irmão Brana, Deus falou para o irmão Brana. Ela é morena, irmão Brana disse, Fênix. Deus diz, não, eu não te disse que é de Fênix. Vamos então aqui, 128, quem dizer ser este? Agora a questão se levanta no deserto. Aqui é onde isso traz. Todo acontecimento se levanta no deserto. Você sabe que é antes do arrebatamento, todas as questões, antes do milênio, todas as questões tem que se levantar aqui antes, porque depois não tem jeito mais. Depois acabou. Vejam, agora quero que observe, meus irmãos. Agora lembre-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Vamos falar também? Estas pessoas quais? Você pode incluir Coré, Datã e Abirão, sua congregação, ou suas congregações. Desfrutaram das bênçãos. O povo do Brasil tem desfrutado da bênção de saber o que é o sétimo selo. O que são os 7 trovões? Qual é o novo nome? Eles têm desfrutado desta bênção. Eles sabem, vou falar claro mesmo. Eles têm desfrutado. Não é questão da minha pessoa. É porque tinha que ter falar. Como não teve hoje nenhum para falar, só tem para dividir, mas não tem para falar. Porque Deus não usa mais do que um. E eles não são submissos. Eles são submissos a grupos de pastores, plenários de pastores. Reúne 4, 5, são submissos. Levantam contra a mensagem de um só homem. Mesmo sabendo, fomos esclarecidos, fomos abençoados com essa luz. Se vamos pregar a terceira etapa, é isto. Se fosse pregar a mensagem, era seguir Coré, Datã e Abirão. Eu creio que a mulher de Datã e de Abirão diria para os outros assim, o meu marido está pregando a mesma coisa que Moisés está pregando. A mulher de Coré devia falar também. Meu marido está pregando a mesma coisa. Diz, não, mas aqui está diferente. Deus está chamando a atenção dos seus eleitos. Agora lembre-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos, elas desfrutaram da pregação desse profeta, este ungido. Elas creram nele, elas o seguiram, mas levantou-se no deserto, um chamado Datã, um chamado Coré. Irmãos, eu estou falando da mensagem do único homem, um só homem, mas vocês sabem que o irmão Brana passou por tudo isso, eu não vou poder passar, não vou poder ler, só porque as coisas acontecem no nosso meio. Não, está acontecendo no Brasil inteiro. Nós temos aí reuniões de pregadores aí no Brasil, reunindo para falar contra a mensagem de um só homem. Eles querem pôr a mensagem deles, mas deles é um grupo de homens, e Deus só tem a mensagem de um só homem, e eles não conseguem. Isso tem de ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. Datã, Coré, Abirão dizia. Os Corés, Datãs e Abirão de hoje não diz. Osmar pensa que ele é o único que Deus chamou. – 129, quem dizer ser este? Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Vocês creem no profeta, irmãos? O que o irmão Branda está ensinando aqui? Eles não querem a mensagem de um só homem. Eles querem dividir a mensagem de um só homem. Coré fez isso, Datã fez isso, Abirão fez isso. Vocês não pensam que eles eram pessoas imorais no grupo, não, viu? Porque eram sacerdotes. Eles eram da tribo de Levi. Não podia ser imorais. Eram gente boas. Mas não conseguiram
crer na mensagem de um só homem. A mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Agora, essa é a mensagem do profeta. Pode se esquivar, pregar outro tipo de mensagem, mas nunca vão poder pregar. Deus usa um grupo de homens. O irmão Branham diz que Deus não usa. Eles não vão poder pregar. Só que eles não podem estar também com o homem que tem a mensagem que Deus está usando, porque eles não são submissos. Eles são que nem mulher que não são submissas ao seu marido. O marido diz, não faz, querida, não faz isto bem. Ela vai e faz. Pode ensinar que mulherinhas carregadas de pecado, como a Bíblia diz, não é apenas a mulher carregada, são mulherinhas, são homens que vivem da mesma forma, como mulheres, carregadas de pecado, de mente contrária ao que Deus diz. Deus diz, é a mensagem de um só homem. Aí mulherinhas carregadas de pecado, obreiros carregados de pecado, pastores carregados de pecado. Quer mostrar para o povo que não é assim. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não um grupo. Você é responsável para com Deus, cada um de vocês. Você diz, ó, eu creio nisto. Você apenas, o que você faz? Você apenas acolhe isto. Você acolhe um pensamento. Você sabe de uma coisa? A gente sempre tem pregado assim, tem que se posicionar, eu tenho que colocar, ao lado de quem? O irmão Branham pregou a mensagem, aquele que se põe ao meu lado, está num terrível lugar. Mas quem queria estar ao lado de Paulo, quando Alexandre o latueiro causou muitos males? Quando Demas o abandonou e foi para o presente século, que o irmão Branham ensina, foi para a popularidade. Quem queria Paulo? Paulo ficou só. Sabe o que Paulo carregava? Um médico. E sabe o que o irmão Branham diz na fase presente do meu ministério? Que as pessoas diziam, agora sim. Ele passou na casa do irmão e deixou o irmão doente, porque nem poder para a cura divina Paulo tinha. Esqueceu o pergaminho. Traga para mim. Você já pensou quando o crente esquece a Bíblia? O pergaminho é a Bíblia. Paulo esqueceu o pergaminho. Quando você vier, traga o pergaminho para mim. Eu esqueci. Você toma cuidado com o Alexandre, o latueiro, que ele me causou muitos males. Você pensa que foi fácil para Paulo? Não, ele não tinha gente ao seu lado. Por isso o irmão Branham pregou. A fase presente, não do ministério de Paulo, do meu ministério. Esse é o título da mensagem do irmão Branham. E se eu pregar uma mensagem agora, seria a mesma coisa. O que estamos passando é a fase presente do meu ministério. Sabe quem está atrás dele agora? Do Paulo? O Lucas, doutor Lucas, por certo. Passou na casa do irmão, deixou ele doente. Nem poder para curar enfermo ele não tem mais. Coitadinho dele. Não é isso que está acontecendo? As pessoas não entendem, mas nunca houve um que teve uma mensagem profunda, espiritual, revelada, capaz como Paulo. Agora, falar de um homem que escreveu quase todo o Novo Testamento. E eles falaram contra. E Paulo tinha a fase presente do seu ministério, sozinho. Amém. Coisa boa, né? Testemunhas. Essa é a mensagem pregada pelo irmão Branham. Testemunhas 75. Pregada em 1953. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Você quer ser essa testemunha?
Você quer ser essa testemunha dentro da igreja? Você quer ser essa testemunha na hora que vocês saem aí fora para conversar? Vocês querem ser essa testemunha quando vocês estão lá no trabalho e tem um tempinho para conversar um com o outro? Vocês querem ser essa testemunha? Deus tem uma testemunha, porque Ele usa a mensagem de um só homem. Quer você ser essa testemunha? Ao encontrar um com o outro? Irmão, você está firme como eu creio desse jeito aqui. É um homem só, eu creio. É uma mensagem só, é um homem só. E no tempo que Deus usa aquele homem, não vai gente de outra denominação, de nenhuma denominação, se salva naquele dia. Não salvou nos dias de Noé, não salvou nos dias de Ló, e não salva no tempo de Mombrana e nem hoje. Um só homem, a mensagem de um só homem. Podem não dar importância, quem importa com isso é Deus. Deus sabe qual a mensagem, qual o homem. Se você não sabe, pergunta para Deus e depois siga. Se você não sabe qual a mensagem e qual o homem, ore a Deus e siga. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Deus nunca, em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Ele, em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Ele sempre teve, pelo menos, um homem sobre o qual ele pudesse colocar suas mãos e dizer: esse é minha testemunha. Chegou a ser um só homem, certa vez. Tinha um homem que ele diz, Jó. E falou para Satanás: você já viu Jó? De onde você vem? Eu venho. E rodear lá pela terra. Você viu meu servo Jó? Vi. O quanto ele é perfeito, íntegro, reto de coração. Por certo, você dá tudo para ele. Tira o que ele tem para ver. Aí Deus falou: vai lá, mexe com ele. Só não mexe na alma dele. O homem ficou no nada. Bicho no corpo. O Senhor deu, o Senhor tomou. O corpo está morrendo. Na minha pele eu ainda o verei. Na minha pele. O homem tinha uma fé de ressurreição. Eu ainda o verei na minha pele. Na minha carne eu o verei. Ainda que os bichos destroem os bichos que estão na pele, destroem meu corpo, eu, na minha carne, ainda o verei. Era um só homem. Jó era sua única testemunha. E Abraão, na terra, mas Deus tinha uma testemunha. Alguém testemunhará por Deus em algum lugar. Quer você ser a testemunha do seu lar? Testemunhar da mensagem que é um só homem, sem envergonhar. Ficar ao lado de Paulo, irmãos, quando Paulo não tinha poder para curar enfermo, não era bom não. Não, o homem está muito ruim. Deixou o Trófimo doente, esqueceu, já está esquecido já. Ele esqueceu até a Bíblia, o pergaminho. Carrega um doutor com ele agora. Lucas está comigo. Lucas, por certo, agora. Ele diz: Lucas vai servir ele agora. Porque a oração dele já não causou efeito. Irmãos, tudo isso daí é a fase presente do ministério. Em cada época é dessa forma. Meu Deus, deixa eu encerrar aqui. O desvelar de Deus. 155. Observe, somente Moisés tinha a palavra. Um grupo desceu, lá não havia somente os fariseus, os saduceus ou isso. Não era uma certa seita ou uma clã. Era Moisés. Ele apanhou um homem. Ele não pode ter duas ou três mentes diferentes. Em cada época. E você sabe que a mensagem que temos pregado aqui no Brasil, nenhum no Brasil pregou essa mensagem. Ninguém antes de nós pregou esta mensagem. E se prega depois, é porque querem ser este um só homem. Mas eles estão no outro terreno. Estão no terreno do Coré, do Datã, do Abirão. Não do Moisés.
ele apanhou um homem. Ele não pode ter 2 ou 3 mentes diferentes. Ele toma um homem. Por isso, sempre quando Deus tem algo na terra, irmãos, Deus pensa através daquele homem. Todo mundo segue aquele homem. Todo mundo seguiu Noé, todo mundo seguiu Abraão. Se quiser ser salvo, seguiu Abraão, seguiu Elias. Depois seguiu Eliseu, seguiu Jeú. Seguiu João Batista, era um. Depois seguiu Jesus, era um. Depois seguiu Pedro no Pentecostes, era um. Depois seguiu Paulo, como apóstolo aos gentios, era um só. Não tem mais do que um apóstolo aos gentios, Paulo só, o apóstolo aos gentios. Ele foi um profeta, foi cada mensageiro das eras da igreja, foi um Irineu, foi um Martim, foi um Columbo, foi um Lutero, foi um Wesley, foi um Brana. É um hoje outra vez. A mensagem é de um só homem. Me mostra diferente, prova diferente, cega o seu povo, só porque você faz alguma coisa. Quantos pregadores que fazem grandes coisas no mundo nós temos aí, mas não tem a palavra, nem batismo em nome de Jesus Cristo eles têm. E agora, eles não têm selos revelados, trovões revelados, novo nome. Eles não conseguem ver isso nas páginas da mensagem, quando o irmão Brana diz que é. Os trovões não precisa de discussão, irmão Brana, são as revelações contidas nos 7 selos, 38 de Laodiceia. Por que não crê nisso? Irmão Brana não está dizendo, capaz de ser, não. São. Eu tenho que terminar. Ele toma um homem. Moisés tinha a palavra, e somente Moisés. Josué não a tinha. Ninguém mais a possuía. Amém. Josué era um general, Josué era um comandante do exército, Josué era um crente, um cristão, mas Moisés era um profeta. A palavra não podia vir a Josué, tinha que vir a Moisés. Ele era o profeta principal da hora. E eu te pergunto, quem é o principal profeta da hora? Não é o Espírito Santo, na esposa. Ela tem o assim diz o Senhor, e ela está falando através de quem? Uma mensagem, um só homem. Pérgamo 56 a 58. Ela tem o assim diz o Senhor. Isto é profeta, pois ela profetiza outra vez a povos, reis, nações e línguas. Ela é profeta. Ela está profetizando através de quem? A mensagem de um só homem. Deixa a cegueira de lado. Olhe para a mensagem. Tire os seus olhos de mim, mas olhe para a mensagem. Olhe para você ver se isso é verdade ou não. É o que o profeta pregou. Observe, a palavra nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. A palavra não pode passar por outro, enquanto aquele profeta não parte. Agora, o profeta William Branham tinha que partir. A palavra não podia vir à esposa de Cristo se Branham estivesse vivo. Porque Branham era profeta e a esposa aqui é profeta também, segundo Apocalipse 10, 8 a 11. Ela profetiza outra vez, então é profeta. Se ela é profeta, é através de um homem outra vez. Não precisa ter o que o profeta vidente teve, como o irmão Branham teve. Tem que ter o que a Bíblia diz que ele tem que ter. Comer o livrinho e profetizar outra vez. Estou terminando, olha. Então Moisés, depois que ele partiu, aí entra Josué. Deus trata com um de cada vez. Deus é um. Por isso, senhor teólogo, que diz que Deus, que é dois, que tem um pai e um filho, é por isso que Deus não pode tratar com esses grupos de pregadores, de teólogos da mensagem. Deus trata com um de cada vez, porque Deus é um. Vem, agora somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Não me diga que é um teólogo que tem a palavra, porque ele não fala o que o profeta fala. A começar a deidade. É uma negação à deidade. A maior revelação da Bíblia é a deidade. Jesus Cristo é Deus. Foi o irmão Branham que pregou. Pai Celestial, que cada pessoa possa receber a palavra. Sabemos que nós estamos vivendo num dia terrível, Senhor, que a cegueira espiritual tem tomado conta até de membros do meu ministério.
A cegueira tomou conta, senhor, em geral. Só o eleito que consegue ver as coisas. E tem um, senhor, que quase faz força para abrir os olhos para ver se vê, porque está quase recebendo uma unção da cegueira desse tempo final. Mas os seus eleitos não podem ser cegados. Os seus eleitos, eles recebem a luz do momento, a luz da hora, a luz da mensagem de um só homem, que é o Senhor falando sua palavra. O homem é um mortal, mas o Senhor tem sido desrespeitado. Quando eles desrespeitam o homem, eles desrespeitam o Senhor. Quando eles desrespeitaram Samuel, eles desrespeitaram a Deus. E assim é hoje, Senhor. Eles desrespeitam essa mensagem, eles desrespeitam o Senhor. E continua dizendo que o Senhor está com eles. E até os pentecostais têm o Senhor lá, curando, abençoando, operando. Mas à luz da palavra, a revelação, um povo preparado para arrebatamento, não. Somente através da mensagem de um só homem, sem divergência de pensamento, de segundo, de terceiro, de A, B. É apenas um homem, porque Deus é um. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sozinho foi que o Salvador sofreu lá no jardim, o amargo fel ali bebeu.